Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 1, 2021, Ciências. Tema: os materiais se misturam. Então, nessa primeira semana, vocês vão revisar e aprimorar os seus conhecimentos sobre matéria e energia. Recapitulando, você já aprendeu que no nosso cotidiano, os materiais estão sempre se misturando de forma natural e artificial. As indústrias produzem grande parte dos alimentos que comemos. Durante a industrialização, são adicionadas substâncias que imitam a cor, o aroma e o sabor dos alimentos naturais, e esse processo torna difícil diferenciar se bebemos suco de laranja natural ou artificial, ou apenas se tem cor, gosto e cheiro de laranja. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, além de links que facilitarão recordar os seus conhecimentos. Bom aprendizado a todos! E aí nós temos os links e vocês podem acessar para saber mais. Atividades. Número 1. Leia o texto a seguir para resolver as atividades 1, 2 e 3. Misturas em nosso cotidiano. Vamos nos lembrar de que a água do mar é cheia de misturas como areia e sais minerais. O ar é constituído por uma mistura de diversos materiais como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água e poeira. A composição do solo é variável, onde é formado principalmente de argila, areia, minerais, humus e água. No meio ambiente, é quase impossível encontrarmos materiais separados. Para conseguirmos substâncias puras na natureza, são necessários métodos para separá-las. No meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. Um incêndio na floresta pode transformar as árvores em carvão. Em contato com o oxigênio presente no ar, os metais enferrujam. Com o tempo, os alimentos mudam o gosto e apodrecem. Quando alteramos o tamanho ou forma de um material e ele sofre uma mudança, mas não é transformado em outro, dizemos que houve uma transformação física. Porém, quando os materiais são misturados, dando origem a novos, dizemos que houve uma transformação química. Se misturarmos em um recipiente a água com o vinagre, essa mistura será irreversível. No entanto, se em um vasilhame misturar os grãos de arroz e feijão, essa mistura poderá ser reversível. Processos reversíveis são aqueles que podem ser mudados, podendo realizar a trajetória inversa do processo. Tomemos, por exemplo, como exemplo, um copo de água no estado líquido. Colocamos esse copo com água em um congelador para que ele se transforme em gelo. Se depois de um determinado tempo retirarmos esse copo com gelo e deixarmos a uma temperatura ambiente, a água irá derreter e ficar líquida novamente. Esse é um exemplo bastante prático de um processo reversível. Os processos irreversíveis são aqueles que só podem ser executados em um sentido, sem que haja o retorno para o estado original. Um exemplo disso é quando cozinhamos um ovo. Após ser cozido, o ovo não poderá retornar a seu estado original. Esse é o tipo de mudança que representa um processo irreversível. Com base no que você aprendeu e leu no texto acima, continue o texto dando sua opinião ou relatando algumas experiências sobre misturas no nosso cotidiano. Não se esqueça de colocar o título e usar as pontuações necessárias. Eu comecei, agora é com você. Então, nesse espaço aqui, você vai colocar o título e aqui, ó, começou, já tem o início aqui, você vai continuar. As misturas estão em toda parte em nosso cotidiano, desde o ar que respiramos até o suco que bebemos. Para preparar uma receita de bolo, é necessário fazer uma mistura com os ingredientes. Há misturas que podem ser reversíveis e outras que são irreversíveis. E aí aqui você vai continuar. Você pode falar mais um pouquinho sobre as misturas que podem ser reversíveis e outras que são irreversíveis, dar exemplos,
Lembra que até no texto está falando, então você já compreendeu que uma mistura reversível é aquela que ela pode mudar, que pode reverter. Mas a irreversível é aquela que não tem jeito. Então, deu exemplo no texto, até tem outros, né? Mas o que está no texto está falando da mistura da água com o vinagre. É uma mistura irreversível. Mas se você colocar grãos, né, de arroz e grãos de feijão em uma vasilha, elas são misturas reversíveis. Tem como separar, né? Então, você pode dar algum exemplo. Está falando também do ovo. Quando você coloca um ovo lá numa vasilha para cozinhar, né? Coloca na água, a água vai esquentando, e ele vai ficar bem cozido depois. Tem como ele voltar ao seu estado anterior, quando ele iniciou na água fervente, para ferver? Não tem. Então, quando o ovo está cozido, ele não tem como voltar como ele era antes. Então, é um processo irreversível. Aí tem coisas que você pode voltar a ser reversível, né? Deu exemplo aí, tem coisas que não. Então, você vai escrever, aproveitar esse espaço aqui, escrever um pouco, pode dar os exemplos, tá? Então, esse aqui é seu. Está falando aqui, ó, a sua opinião, ó. Então, tá falando para você continuar o texto, dando sua opinião ou relatando algumas experiências. Você pode dar a sua opinião e também você pode relatar aqui alguma experiência que você tenha feito em casa, né? O que misturou, o que, né, não teve jeito de reverter, foi uma coisa irreversível, ou o que pode. Então, aqui esse espaço aqui é seu, não esquecendo de colocar o título e relatar, tá bom? Sua opinião ou alguma experiência que tenha acontecido aí com você. Número 2. Preencha a cruzadinha de acordo com as palavras em negrito no texto. Então, no texto tem as palavrinhas aqui, elas estão em negrito. Então, são com essas palavrinhas que vocês vão completar ali, claro, de acordo. Então, a gente tem irreversível, irreversíveis, temperatura, irreversíveis, né? Tem também enferrujam, transformações, humus, oxigênio, água. Então, são essas palavrinhas que vão para o número 2 aqui, que nós vamos colocá-las corretamente. Então, ó, no meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. Número 2, substância presente no ar que respiramos, oxigênio. Número 3, a queima da madeira para fazer carvão é um processo irreversível, não tem como voltar. Número 4, é um fator que pode modificar a matéria, temperatura. Número 5, em contato com oxigênio os metais, enferrujam. Número 6, o derretimento do gelo é um processo reversível. Quando o gelo ele derrete, né, você tem como colocar ele de novo na geladeira para ele poder virar gelo de novo. Então, ele é reversível. Número 7. A água do mar é cheia de misturas como areia e sais minerais. Número 8. O solo é formado principalmente de areia, minerais, argila, humus e água. E aí tem a cruzadinha aqui com as palavras que nós colocamos em cima nas frases aí. Então, ficou transformações, oxigênio, reversível, temperatura, enferrujam, reversível, água, humus. Número 3. Dadas as seguintes afirmativas abaixo, preencha as lacunas com reversível ou irreversível. Letra A. Mistura de água e vinagre, irreversível. Letra B. Água em estado sólido, gelo, reversível. Nós acabamos de ver, né, que o gelo pode voltar ao natural dele, a água, ou a água pode virar também gelo. Letra C. Madeira carbonizada, irreversível, não tem como. Letra D. Metal enferrujado, irreversível. Letra E. Mistura de água e tinta, irreversível. Então, assim, a gente termina as atividades da primeira semana do PET do 5º ano, volume 1 de Ciências.